todos ao podcast Direito e Diálogo. É com grande satisfação que abrimos esse espaço aqui para tratar dos direitos dos trabalhadores e dos segurados da Previdência. Bom, para dividir aqui esse podcast, trago aqui os meus convidados, Dr. Tony Sakai, advogado especialista em Direito do Trabalho, e doutora Anete Ferreira, advogada especialista em Direito Previdenciário. A ideia desse podcast é fazer um bate-bola, né? Esse diálogo, essa intersecção entre o direito do trabalho e o direito previdenciário, já que ambos andam aí de mãos dadas, né? São direitos sociais protetivos dos trabalhadores, dos segurados da Previdência Social. Eu digo que o direito do trabalho e o direito previdenciário, eles estão muito próximos do trabalhador de um modo geral, né? É notícia no café da manhã, nos churrascos de domingo, né? Poxa, será que eu tenho direito a isso? Será que eu tenho direito àquilo, né? Então nós pensamos nesse espaço, nesse podcast, né? Diálogo, né? Para tratar desses temas muito muito comuns do trabalhador de um modo geral, né? Bom, doutor Tony, que satisfação tê-lo aqui. A satisfação é minha, doutora Edmar, doutora Anete, né? Como o doutor falou, é algo muito próximo do trabalhador e que gera muitas dúvidas, né? Frequente as dúvidas, né? E também gostaria de parabenizar, né, o doutor, o escritório pela iniciativa, né? Porque é muito comum ter esse tipo de podcast para advogados, né? Mas não abrindo essa porteira enorme para os trabalhadores, né? Sim, sim. Perfeito. Acho que é isso, né, doutora Anete? É isso mesmo, né? Vou aproveitar para parabenizar aí o doutor Edmar pela iniciativa, né? Realmente sempre voltando para os trabalhadores. E como o doutor disse, direito previdenciário e direito do trabalho andam de mãos dadas. Eu e o doutor Tony, a gente estava ali fora trocando figurinha. Não tem jeito, é assim verdade. mesmo que funciona. Exato, exato. Bom, o direito do trabalho e o direito previdenciário, como eu já disse, né, são, partes, braços de direito protetivos do trabalhador, o segurado do INSS e o trabalhador de um modo geral, né? Nesse sentido, doutor Tony, o que o direito do trabalho protege quando a gente fala, né, que eu quero falar bastante aqui de acidente ou doença do trabalho, que é uma coisa que ocorre muito, né, no ambiente do trabalho. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, é o quarto colocado mundial, né, em termos em números, né, de acidente ou doença do trabalho. E o direito do trabalho tem um grande papel nesse sentido, né? O papel protetivo, né? Em que sentido o direito do trabalho atua nesse caso? Doutor Edmar, de uma forma bem ampla, né? O direito do trabalho protege a saúde do trabalhador, literalmente. Isso desde de regulamentar a questão de hora extra até estabelecer normas para proteger, para evitar que a empresa, que o trabalhador sofra algum acidente dentro do trabalho, né? Então, a todo momento, o que o direito do trabalho visa proteger é a saúde, né? Até porque, se você trabalha durante longos tempos, durante uma jornada muito longa, vai implicar na sua saúde mental, na sua saúde física. A mesma coisa a questão de um acidente, tem as NRs, né, que regulamentam, olha, a cadeira tem que ser a tal altura, a máquina tem que obedecer tais procedimentos para evitar toda essa questão e de um acidente, de uma prejudicialidade ao trabalhador, né? Perfeito, perfeito. Doutora Nete, em face do direito previdenciário, né, falando de direito previdenciário, ele traz uma proteção, né, creio eu, né, em termos de cobertura para os acidentados, para quem foi acometido por um acidente do trabalho ou uma doença do trabalho, né, tá? Que proteção é essa? Quais os benefícios devidos aos trabalhadores, né, que muitos deles se encontram sequelados? Então,
É bastante importante o doutor ter falado sobre essa questão da seguridade, né? Eu costumo falar para os trabalhadores que o INSS nada mais é do que um seguro barato obrigatório, porque já vem descontado ali no meu contra-cheque, no meu lerite. E o que eu tenho como benefício por pagar esse seguro que é obrigatório? Eu tenho direito, se eu sofrer um acidente ou tiver uma sequela por acidente ou doença do trabalho, eu vou ter direito aos benefícios hoje chamados incapacitantes, mas que o trabalhador conhece como auxílio-acidente ou auxílio-doença. O auxílio-acidente ele vai se distinguir aí em 2 tipos, né? E o auxílio-doença é aquele temporário, aquela questão que eu tenho uma doença comum, que não tem nada a ver com o meu trabalho, se eu precisar ficar afastada, ele vai ser substituto de salário. Esse auxílio-doença, ele também pode ser em virtude de doença do trabalho. Vai ser temporário, vai ser substituto de salário. Mas, posteriormente, se eu voltar a trabalhar, e em virtude de uma sequela, né, por eu ter perdido um dedo, ou por eu ter uma doença, uma tendinite, alguma coisa ergonômica, eu vou poder requerer o benefício do auxílio-acidente, que é metade do meu salário, né, metade das contribuições desde junho de 94, e isso não me impede de trabalhar, por isso que é bacana. O trabalhador, por ter tido uma redução da sua capacidade laborativa, ele vai poder ser ressarcido mensalmente pelo INSS com esse benefício, sem precisar parar de trabalhar, sem se afastar, porque não é invalidez. Ele teve uma redução da sua capacidade de trabalho. Olha que interessante, né? Nesse caso aí, ele acaba recebendo tanto o salário como o benefício pago pelo INSS. É cumulativo, recebe os 2, né? Exatamente. No geral, os trabalhadores vão para o INSS e começam a receber o auxílio-doença, que é substituto de salário. Passa lá um período, ele melhorou, mas tem uma sequela, e ele volta a trabalhar e deixa de requerer o principal, que seria o auxílio-acidente, que ele vai receber cumulativo com o salário dele e não impede, o principal, não impede ele de trabalhar. Ele não é declarado inválido, ele tem uma incapacidade parcial e permanente, mas ele pode trabalhar. Só que o seguro, o INSS, precisa ressarci-lo por aquela redução da capacidade laborativa. Então, é muito importante que o trabalhador fique atento a isso. Perfeito. E podemos falar até em aposentadoria, quando a incapacidade ela é total, não é verdade? Sim, nós temos aí a questão da incapacidade total e permanente, que vira e mexe é reconhecida pelos peritos judiciais, né? O perito do INSS também mais difícil, mas o perito judicial. Essa incapacidade total e permanente vai me gerar uma invalidez por acidente de trabalho ou uma invalidez comum. Então, é interessante que o trabalhador busque informações, e aí, de novo, parabenizar o doutor Edmar pela iniciativa, porque informação é tudo, gente. Perfeito. Hoje, nós precisamos ter informação. Perfeito. Doutora Nete, interessante, trazendo aqui, né, que a legislação previdenciária, ela traz cobertura para quem está absolutamente inválido, né, totalmente inválido, assim como traz cobertura para aquele trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, foi acometido por uma doença de trabalho e que teve uma redução da sua capacidade de trabalho, né? Ele afastou-se, tratou, né, aquela doença, aquela moléstia e consolidou, né? Teve ali ficou com uma redução da sua capacidade de trabalho. Ele não consegue mais desempenhar a função que ele desempenhava, ou efetivamente desempenha a mesma função, mas não consegue dar a produtividade que dava outrora. Então, ela está dizendo que para esses trabalhadores também tem cobertura previdenciária, né? E perante o direito do trabalho, tem direito de ser indenizado somente o trabalhador que teve uma incapacidade total e permanente, né? Que está totalmente inválido para o mercado de trabalho, ou aquele que teve uma redução da sua capacidade de trabalho tem direito de ser indenizado? Entendi. Nesse aspecto, é interessante a gente colocar um diferencial. O direito previdenciário, né, o auxílio-acidente que a doutora Nete menciona, aborda tanto um acidente eventual fora do trabalho como dentro do trabalho. O direito do trabalho, como a gente conversou, ele visa proteger o ambiente de fato onde o empregado trabalha.
Então, para que a empresa se responsabilize por uma indenização, o acidente tem que ser dentro da empresa, tá? E por ser dentro da empresa e esse acidente ocorrer, significa que alguma coisa a empresa não reparou, não tomou o devido cuidado, motivo pelo qual é devido uma indenização. E é interessante que no direito, na esfera trabalhista, existem alguns outros pontos que a gente acaba conseguindo explorar, né? A questão da pensão mensal vitalícia, que aí vai entrar a questão de uma incapacidade total ou parcial, certo? E aí o que vai diferenciar vai ser o valor que o empregado vai receber ao final do trabalho, ao final do processo, ou eventualmente na própria pensão mensal, né? Exemplo, se a incapacidade ela é parcial em 50%, receberia metade do salário. Se é uma incapacidade total, consequentemente, o salário completo, né? Aí, além dessa esfera da pensão, a gente ainda consegue abordar um dano moral, porque gera um abalo para o trabalhador, tanto uma incapacidade parcial como permanente, implica na vida social do empregado, do trabalhador, porque ou ele não vai conseguir, eventualmente vai jogar um futebol de final de semana, entendeu? Não vai conseguir pegar o filho no colo. Tem todos uns reflexos que a empresa causou de forma indireta, então gera um dano moral. E muitas vezes também a gente ainda tem um outro ponto que seria o quê? Um dano estético. Às vezes o acidente gerou uma lesão que fica uma marca no corpo, aí o empregado vai na praia, vai na piscina, fica com um pouco de receio de mostrar, e isso acaba gerando um dano moral também, doutor. Olha quantos reflexos aí, né? Exato. Perante o direito do trabalho, a gente está falando aqui de benefícios, mais de um, né? Acabamos falando de aposentadoria por invalidez, né? Que hoje tem outro nome, mas comumente, né, tratado, né, por esse nome, haja vista os trabalhadores, e aqui estamos falando para os trabalhadores conhecerem por essa nomenclatura, aposentadoria por invalidez, falamos de auxílio doença quando está parcialmente, né, assim, temporariamente incapacitado, e falamos de auxílio acidente, quando teve uma diminuição da sua capacidade de trabalho, retorna ao trabalho, né, recebendo os salários da empresa e um benefício pago pelo INSS, e muitos reflexos aí na seara trabalhista, né? Então, a pensão mensal vitalícia, uma pensão a ser paga para o resto da vida, o dever da empresa indenizar o trabalhador para o resto da vida, danos morais, danos estéticos, né? Que seria uma espécie de dano moral. Então, N são os reflexos do acidente ou a doença do trabalho na vida do trabalhador, do segurado do INSS. Ficou faltando ainda um, doutor. Opa, vamos lá. Ficou faltando a questão da estabilidade. A estabilidade, sim, importante. Que é algo muito importante, né? A gente sabe que o acidente, quando ele ocorre, o trabalhador ele fica desamparado. Então, a lei, né? E aí é uma lei do direito previdenciário, né? O artigo 118 da Lei 8.213 garante ao trabalhador uma estabilidade de, no mínimo, pelo menos 12 meses, né? Lembrando que, às vezes, vai ter uma convenção coletiva que vai ser mais favorável, vai estender para 2, 4, 5 anos, né? E aí gera aquela questão, né? Poxa, eu não sofri um acidente, é uma doença, mas aí a minha doença foi reconhecida no processo, mas depois que eu fui mandado embora, ainda tem direito à estabilidade? Ainda tem. Sem sombra de dúvidas, né? Tem que ser reintegrado, até porque o trabalhador sai de casa para trabalhar. Ele não sai de casa para sofrer um acidente do trabalho, né? Perfeitamente. Então é importante, o doutor falou aí, tocou um ponto muito importante. O trabalhador sai de casa para trabalhar
e ele sai do trabalho para voltar para casa. Então, houve uma discussão ano passado sobre a questão do acidente de trajeto, teve um período aí de uma medida provisória que ficou fora, mas, graças a Deus, já foi pacificado. Então, companheiros, o acidente de trajeto continua valendo para efeitos previdenciários. Ou seja, se você saiu do seu trabalho e sofreu algum infortúnio no caminho do retorno para sua casa ou de casa para o trabalho, você também tem direito a questionar o auxílio acidente. Não esqueça disso. Acho que podemos jogar luz também para a questão de que o acidentado, o acometido por uma doença do trabalho, que teve uma redução da sua capacidade de trabalho, ele pode ser considerado, né, deve ser considerado um deficiente para efeitos legais, né? Vamos assim dizer. Quando eu falo para efeitos legais, aí eu trago reflexos previdenciários e reflexos trabalhistas, né? Então, recém-criado, eu digo recém porque é uma coisa perante o direito nova, de fato, né? Temos a aposentadoria do deficiente, né? Que é uma aposentadoria, né? Por tempo de contribuição, né? Tem que comprovar o tempo contribuído, mas não necessita do limite de idade. Com qualquer idade se aposenta, desde que preenchido aí os requisitos, né, necessários, não é verdade, doutora Nerth? Isso é muito importante, porque até então nós tínhamos, até os 2 anos passados, a gente tinha uma ideia que deficiente era só aquela pessoa que não tem um braço, uma perna, né? E aí ficava de fora o companheiro que tem a tendinite, a bursite. Mas a lei diz que ele também é deficiente para efeitos legais. E aí é muito bacana no sentido da aposentadoria dele, porque com a reforma previdenciária, graças a Deus, essa lei não foi alterada. Então, o trabalhador recebe uma aposentadoria, se for, né, ele tiver uma deficiência leve, ele precisa comprovar, no caso do homem, 33 anos trabalhados. Olha que bacana. E vai receber uma aposentadoria de 100%. Né? Então, é muito legal. E isso serve também para fazer revisão de aposentadoria. Olha quanta coisa a gente tem aí para o trabalhador buscar. Então, se eu recebo um B94, opa, já é interessante. Será que com esse B94 eu não posso fazer minha contagem da aposentadoria e já não deu a aposentadoria? E olha, pessoal, a aposentadoria de 100%, não é, não é aquela do fator. E podendo utilizar os períodos especiais, Sim, os PPPs, né? Muito bacana. Né, até determinado período, para que se some e alcance aí os 33 anos na modalidade leve, né? Mas pode enquadrar na modalidade moderada ou severa, necessitando de menos tempo ainda de contribuição. Agora, doutor Tony, perante a seara trabalhista, a gente tem a questão do PCD, tem alguns reflexos trabalhistas, não é verdade? Tem sim, doutor. O principal aspecto, pelo menos que a gente verifica, é o quê? Quando o funcionário ele entra como um PCD, a empresa coloca ele numa cota. Então, lá a lei vai determinar cotas de 2%, 4% e 5%, né, sobre o montante dos funcionários que tem que cumprir dentro desses limites a quantidade de PCD. Né? E aí, o que é interessante é o quê? A empresa até pode afastar esse PCD, né? Afastar demiti-lo, só que não pode deixar um cargo vago. Então, a demissão fica condicionada a uma reposição imediata. Então, muitas vezes, a gente consegue analisar e discutir se essa demissão foi justa, se foi injusta. Então, abre um leque maior para a defesa do direito do empregado PCD. Perfeito, perfeito. Acho que devemos ressaltar aqui também que no caso dos acidentes, né, infelizmente nós temos acidentes aí fatais, que acaba levando muitas vezes o trabalhador a óbito, né? Nós deixando aí famílias desamparadas. Né? Não, realmente, né, são muitos os casos, não são poucos os casos, né? É uma tragédia que vem abalar o seio familiar e as famílias ficam perdidas, né, naquela situação e
sem saber o real direito, né? Ou os reais direitos, né? E, na verdade, existem direitos que amparam aí, né? Os familiares, os dependentes, né? Os herdeiros, no caso de um acidente fatal, que veio ceifar a vida do trabalhador. E essa proteção trabalhista, de fato, né, os herdeiros, os dependentes, né, desse trabalhador falecido, eles podem pleitear os direitos trabalhistas perante a justiça? Com certeza, doutor. Primeiro ponto é o quê? Quem trabalha quase que 100% das vezes contribui para a manutenção da família, né? Então gera todo um abalo, não só um abalo moral, né? Uma perda sentimental, mas também uma perda do sustento. Então isso gera um reflexo e aí os dependentes podem sim pedir uma reparação, né? É interessante mencionar também o quê? Muitas vezes a gente pega e coloca em mente que a família é pai, mãe, filho. Não. Existe a família afetiva. Então, muitas vezes o trabalhador não tem um filho, mas tem uma pessoa que é como se fosse, é tratado como se fosse. E aí essa pessoa também tem direito de entrar na justiça, pedir uma reparação, né? E ter óbvio, né? Não tem como reparar uma perda nesse nível, mas ao menos uma reparação mínima que seja, exatamente, né? De minimizar essa perda desse tamanho, né? E temos a cobertura previdenciária para esses casos de morte, não é verdade, doutora Anete? Nesse caso, nós temos aí a pensão por morte, né? E aí eu chamo a atenção especialmente para os pensionistas e as pensionistas, que é um dos benefícios menos difícil de ser concedido pela autarquia, mas concedido de forma errônea. Porque, no geral, da revisão, eles não verificam o benefício originário. Então, o pensionista vai lá, leva os documentos de uma forma simples, aí o INSS empurra a goela abaixo lá os valores e ela acha que está tudo certo. Então, é importante procurar informação para verificar se realmente aquele benefício está correto. Porque os demais, ele sofre uma resistência e aí o trabalhador consegue perceber que tem revisão, que dá para fazer. Como esse tem uma resistência menor, tem muito erro. É importante procurar alguém para dar uma olhadinha, pessoal. Perfeito, perfeito. Bom, o pessoal da técnica aqui está erguendo as placas, falando acabou, já deu tempo. A conversa, quando é boa, ela rende, né? Mas eu acho que foi importante, né? Logicamente não deu para nós esgotarmos o tema, né? Até porque, né, esse é um tema bastante vasto, ainda abarcando aí duas matérias, tanto a trabalhista como a previdenciária, mas deu para a gente dar uma pincelada e esclarecer bastante dúvidas, né, que a gente recebe no dia a dia e a gente transmite aqui porque sabe realmente que são dúvidas, né, que os trabalhadores, os familiares acabam tendo acerca do assunto, né? Doutor Tony, agradeço a participação, tá? Muito esclarecedor, né? Foi um prazer dividir aqui a mesa contigo. Imagina, doutor Edmar, como eu falei no início, o prazer é meu estar participando desse podcast e agradecer também a doutora Anete, né? Sempre contribuindo bastante, né? Levar para o trabalhador conhecimento é sempre importante. Doutora Anete, não muito menos esclarecedora, minha companheira de muitos anos, né? Muito obrigado aí mais uma vez. Imagina, doutor, sou eu quem agradece a oportunidade e, novamente, vou parabenizar o doutor pela iniciativa. Como o senhor disse, não é de agora que a gente se conhece, não é de agora a sua luta pelo trabalhador, e é por isso que eu estou aqui, né? Parabéns, continue assim. Obrigado por nos acompanhar aqui no podcast Diálogo e Direito. Até a próxima. Grande abraço.